Boa noite. Muitos querem transformar a derrota da seleção brasileira como normal. E decididamente ela não foi. Não podemos normalizar as coisas, o que, diga-se de passagem, tem acontecido em outros campos do país, como a educação, a saúde e a segurança. Tudo é normal. Tudo acontece porque acontece e estamos conversados. Ouvimos o agora ex-técnico Felipão buscando explicar a derrota contra a Alemanha, dizendo: eles fizeram o melhor jogo da Copa e nós o pior. A vida segue, a minha vida continua e a dos jogadores também. Não, Felipão, não é tão simples assim, já que o fato também se repetiu na derrota para a Holanda na disputa pelo terceiro lugar. O choro de milhões de crianças não merecia explicações tão lógicas que não educam para o necessário aprendizado de uma derrota. Verdadeiramente, não se aprende com os erros. Aprendemos e muito, estudando, entendendo e corrigindo os nossos erros. Vamos ao aprendizado. A Alemanha se preparou muito para a Copa, encararam-na como uma competição, estudaram cada jogador do time, definiram o esquema tático, respeitaram os adversários, fizeram planejamento, montaram as estratégias e focaram no objetivo com a consciência de que os outros países fariam o mesmo. Tanto que ficaram surpresos com o placar contra o Brasil, pois não sabiam verdadeiramente que o futebol deles já estava adulto e o nosso ficou no moleque. É toys ou seria toys de brinquedos? A Copa do Mundo aconteceria nos nossos teatros, nos nossos estádios, e possuímos os melhores atores, os jogadores. O nosso talento, a nossa arte definiriam naturalmente o placar. Amargo aprendizado. A arte e o talento, por si só, não resolvem um jogo. Precisamos baixar um pouco a nossa bolinha e aprender com os outros, já que a maioria dos nossos jogadores vive outros ambientes em seus times nos campeonatos pelo mundo. O Brasil necessita encarar a Copa do Mundo assim, como uma empresa que vive o mundo globalizado. Para isto, planejamento, estudos numéricos, qualitativos e quantitativos, análise de ambientes e mercados, organização, foco e determinação são essenciais. Não precisamos somente saber cantar o hino nacional, temos que aprender inglês, pois o futebol é hoje uma língua universal. Não dá mais para contar apenas com técnicos boleiros, precisamos de líderes dentro e fora de campo. A vitória ou a derrota começa a ocorrer antes do apito inicial e também não termina quando o jogo acaba. Não podemos viver do passado. Precisamos encarar os novos tempos com novas estratégias, melhoria contínua, trazendo novas tecnologias, novas formas de pensar em um universo onde tudo muda a cada segundo, com a consciência de não sermos mais os primeiros. Nesse sentido, a derrota tão humilhante para a Alemanha foi providencial. Se tivéssemos perdido por apenas um gol de diferença, continuaríamos acreditando em comentários ufanistas e propagandas ilusórias de televisão. Continuaríamos anestesiados e iludidos. O placar tão elástico demonstrou quantitativamente, realisticamente, literalmente, a enorme diferença entre a Alemanha e o Brasil. E o jogo contra a Holanda só veio para ratificar a situação. Nosso primeiro passo para a cura é reconhecer que estamos doentes. Definitivamente, então, não temos que aprender a perder. Necessitamos aprender o porquê perdemos e o que temos que fazer daqui para frente para voltar a vencer. Qualquer coisa, além disso, é admitir a derrota como se ela fosse tão normal como ver milhões de crianças chorando. Estamos começando mais uma edição, nessa segunda-feira do Hora da Verdade, segunda-feira, 14 de julho de 2014, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br. Agora estamos digital, estamos chiques no último, 21.1, canal digital da TV Poços. Semana passada, inclusive, a gente falou um pouco sobre esse assunto, mas qual é o assunto de hoje? A jornalista Natália Carvalho apresenta para a gente. Escrito em 1983, o musical de Oswaldo Montenegro, A Dança dos Signos, é apresentado há 20 anos por diversos elencos e em várias cidades do Brasil. Dentro de um universo de luz, sombras e uma infinidade de efeitos visuais, o espetáculo passeia pelos 12 signos do zodíaco, com muito charme e humor.
Em Poços de Caldas, os grupos Oficina dos Menestréis e Oficina do Palco apresentam um musical. Para falar sobre este assunto, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira Zé Alexandre e Natália Diniz. Pois é, quer seja você de Aquário, Touro, Capricórnio, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, enfim, seja qual for o seu signo, eu conto com a sua presença, com a sua participação pelo 3721-6955 ou jornalismo@tvpox.com.br nesse bate-papo aqui, cheio de música. É claro que quando a gente conversa com dois mestres nesse assunto que é a música, tanto o Zé Alexandre, já cliente desse nosso programa, e a Natália Diniz, que já esteve aqui com a gente também, é um prazer recebê-la mais uma vez. Bom, eu vou começar sempre a gente dar prioridade aqui para as mulheres, porque senão a gente apanha. Então, mediante esse dado filosófico. Natália, boa noite para você, tudo bem? Como é que anda? Antes de falar exatamente sobre esse espetáculo, a Dança dos Signos, que acontece no dia 19 de julho, dentro da programação, né, do Júlio Fest. Como é que está a sua carreira? Você esteve aqui conversando um pouco com a gente sobre aquele seu projeto. Fala um pouquinho antes da gente falar exatamente sobre a Dança dos Signos. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Obrigada por mais um convite. Boa noite a todos. Então, minha carreira está indo de vento em polpa, graças a Deus, trabalhando muito. O projeto está aí firme, mais um ano. O projeto chamava... Projeto Terceira Nota. Terceira Nota, isso. Aquele que a gente vai nos asilos, né? Apresenta um repertório com clássicos da música brasileira. E é sempre uma alegria poder fazer esse projeto. Maravilhoso. Muito legal. Uma hora você vem aqui para falar só sobre esse projeto. Só do projeto. Vamos combinar. Vamos combinar. Ô Zé, você já é cliente nosso aqui, inclusive você está devendo, né? Mas depois a gente cobra. Na verdade tem uma... tem uns débitos aqui. Mas na verdade aí você está, quer dizer, vamos falar também da sua carreira, né? Porque apesar de você sempre estar aqui, você sempre vem com novidades. Já a gente vai comentar exatamente sobre esse espetáculo, que é maravilhoso. Quem já assistiu pode comprovar isso que estou dizendo, que é a Dança dos Signos. Afinal de contas, qual é o seu signo? Meu signo é Leão. O seu signo, não? Eu sou taurina. Então é Gêmeos, Touro e Leão. Leão. Então, e você tem pago o imposto de renda, Leão? Eu tenho pago de uma outra forma. De uma outra forma. Eu já entendi, já não precisa explicar muito, porque a gente já entendi. Mas como é que anda a sua carreira? Como é que são os seus planos? Rapaz, bom, primeiro de tudo, um grande prazer aqui novamente estar aqui com você. Sempre me sinto muito à vontade, de fato, muito à vontade mesmo, porque a gente sempre foi aqui chegando, pega o violão, toca aquela outra, e vai mesmo no improviso. E assim é que eu acho gostoso, é assim que eu me sinto bem. Aproveitando aqui a oportunidade que você já me apresentou, e eu queria agradecer a presença da Natália, que foi uma grande descoberta aí, que eu como recém-morador de Poços, podemos dizer assim, conheci ela há algum tempo, na gravação do jingle, inclusive, do jingle da TV Poços. É bom te ver aqui, que eu fiz o jingle, aí a gente cantou junto e tal. A partir daí virei fãzão, que eu não conhecia, quando conheci virei fã. E já tinha feito um convite para ela. Acontece com todo mundo, viu, que conhece a Natália. Não tem nenhuma novidade, assim, entendeu? Nada, eu falei, eu não tô falando. Não falou nada de extraordinário, mas tudo bem. Mais um. Eu passei numa vez num local que ela estava tocando e, olha, poxa, eu queria muito conversar contigo, tem um projeto e tal. Ela falou, sim e tal. Não ligou, não deu bola para mim. Ela é assim mesmo, ela se faz de difícil. Não deu bola, não. Um ano e tanto depois, eu vi ela na plateia do Good Morning São Paulo, que eu fiz ano passado, né? Que eu fiz a direção. E ela estava lá e eu me lembro dela estar gostando. Eu vi ela com a cara de riso lá, não sei, curtindo. Eu falei, agora eu vou ter que vou dar o bote de novo, vamos ver. Aí ela, felizmente, ela aceitou fazer com a gente a Dança dos Signos. Um prazer. E é uma grande honra demais, é uma voz demais, muito legal. E a gente está tentando fazer o casamento de voz, estamos conseguindo. É muito interessante os arranjos que a gente está fazendo para voz e violão. A gente viu a jornalista Natália Carvalho apresentando para a gente um pouquinho sobre a Dança dos Signos, mas você podia falar um pouquinho mais detalhadamente o que é a Dança dos Signos, esse espetáculo? A Dança dos Signos, ela aconteceu porque o Oswaldo começou já desde 1980, que ele é um cara muito inquieto, né? Assim, a cabeça dele tem 300 mil ideias por segundo. E ele sempre quis fazer, sempre a vida dele, ele quis pautar a vida com teatro, dança e música. E expressão corporal, por isso não precisa ser um balé, apesar de eu já ter feito vários espetáculos para balé, escrito para balé, músicas para balé. Você nunca dançou balé no palco? Né? Você sabe que eu já fiz uma vez? Eu vou lhe dizer,
chamava-se Os Menestréis. Os Menestréis foi um musical que a gente fez que fazia um apanhado o apanhado dos seres humanos que existem no cotidiano. Então tinha a bailarina gorda, que era eu. Eu vestia um tutor, rosinha, com pompom. Que era uma lindo, graça. era uma Era belezinha. lindo, lindo. Era belo mesmo, cara. Entendi. Eu fazia vários padedês e a música era Imagino. significativa. Sim, claro. E tinha um chato, tem o rei do mau humor e tal. Era um espetáculo assim, que mostrava os tipos humanos que existem, mais assim, jocosos, né? E eu era um desses, mas eu já bailei muito. Mas o que acontece é o seguinte, a partir de 81, o Oswaldo criou a Dança dos Signos, foi o primeiro musical. Baseado no método que ele mesmo criou, que é o que eu faço há já 2 anos aqui em Poços de Caldas, que é um curso, uma parceria com a Oficina dos Menestréis. Aqui em Poços de Caldas eu tenho a Oficina do Palco. E é um método que coloca você, com exercícios combinados, numa situação tal que você se sente exposto e sob olhares críticos, que é o que você encontra na sua vida, no teu trabalho, na tua escola, conforme você vai crescendo, vai deixando de ser criança para a fase adulta. Até mesmo a criança, ela se vê analisada por todo mundo, mas não está nem aí no ligo. Por isso que a criança é espontânea. Chama-se espontaneidade, esse não ligar porque as outras pessoas estão pensando. Mas quando você vai ficando mais adulto, é uma cobrança que a sociedade te coloca, né? Então são exercícios combinados que você acaba se acostumando com essa situação, entre aspas, incômoda, a ponto de você não ligar mais, não dar mais importância para isso e curtir o que você está fazendo. Então, por exemplo, tem determinados exercícios, muito simples por sinais, alguns simples, outros mais, que você curte, você brinca de fazer exercício, brinca de fazer teatro, brinca de ser o que você não é na verdade. Você brinca de ser um rei, você brinca de ser uma lagarta, uma ameba, seja o que for. E as pessoas que estão ali olhando você passam a ser o seu espectador do cotidiano. Tanto é que esse método, e assim, aí você passa a priorizar a intuição, o que vem na sua mente, a arte que tem dentro de você, você coloca para fora, porque você já não tem medo de errar, você não tem medo de pagação de mico. Quando você vai botar uma pessoa em cima de um palco, qual é a primeira preocupação? Que mico que eu estou pagando? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse palco, com tanta gente me olhando? É desconfortante? Extremamente desconfortante. Mas o ator, uma pessoa que é profissional de arte, ela vai domando aquilo, né, até você. Nesse caso do curso dos musicais, que a oficina dos Menestréis já faz mais de 22 anos, ele coloca o açougueiro em cima do palco, o engenheiro, o torneiro mecânico, o jornaleiro, não importa. A pessoa não precisa ser ator, não precisa ser cantor, não precisa fazer balé. Ela tem que ter um comportamento artístico, seja ele qual for, no palco, para determinadas situações. Todos fazem uma coreografia perfeitamente, humanamente possível de fazer, sempre com muita diversão, muita brincadeira. É brincar de fazer arte, mas com muita responsabilidade. Esse método, ele inclusive, ele é requisitado como workshops de empresas, de grandes empresas, já há 20 anos que é assim. Porque ele dá um dinamismo e uma coletividade, porque são 3 palavras importantes nesse método que a gente fala. É junto, junto e junto. Que legal. É tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Por falar em tudo junto e misturado, vamos terminar esse bloco com música, né? Porque trazer vocês aqui e não escutar vocês, não ouvir vocês, eu acho que esse privilégio que a gente de vez em quando tem aqui no Hora da Verdade e que a gente repassa com certeza e compartilha com o nosso telespectador. Vamos fechar esse bloco, já a gente volta, mas o que vai rolar? Então? Você é de Gêmeo, né? Eu sou de Gêmeos. A gente pode puxar um pouquinho o saco? Pode então, puxar o saco, que seja coisa boa falando seja... de Gêmeos, né? Não tem lá muita coisa, mas em todo caso... Vamos ver se tem a ver com você. Vamos... Curioso dispersivo, você sempre tem algo a dizer. Signo dos opostos, signo dos vizinhos gêmeos. Há de ser cada planeta, cada riso em cada esquina que houver, cada extremo reunido, cada homem gêmeo da mulher.
cada riso, em cada esquina que houver, cada extremo reunido, cada homem gêmeo da mulher. Noivas, festas e eventos. De 25 a 27 de julho, no Shopping